pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de coletânea de relatos sobre fantasmas. Mas antes de começar a te contar esses relatos aqui, eu quero pedir a vocês que gostam do canal, já deixa o like aí no início, isso vai ajudar muito aqui na divulgação do canal e ao YouTube também a entregar os vídeos. Se tiver alguma história sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo, assim como os links das outras redes sociais, caso vocês queiram me seguir lá também. E se você não é inscrito, também se inscreva aí no canal para não perder nenhuma novidade. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito aqui também na divulgação do canal. Mas é isso, gente. Chega de papo, chega de enrolação e bora para estes relatos sobre fantasmas. Pessoal, antes de eu começar a ler aqui esse primeiro relato, eu quero pedir a compreensão de vocês que eu tô gravando aqui, mesmo que é na parte da manhã, bem cedinho, né? Já tem barulho aqui de caminhão, carro aqui dentro do condomínio, tem uma vizinha cantando, não sei se vai dar pra vocês ouvir, tem criança já gritando, então assim, eu peço a compreensão de vocês, né? Mas dado esse recadinho aqui, né, por causa do barulho, vamos aqui pro primeiro relato, que é este aqui. Ela pediu carona, mas já estava morta. Olá, Mariana, me chamo Ana Lúcia e não tem problema em dizer meu nome. Eu acompanho seu canal já faz um tempinho e resolvi te escrever para contar algo que aconteceu com meu pai. Ele já é falecido, mas isso marcou profundamente a nossa família e principalmente ele que vivenciou tudo isso. É uma história que ele sempre contava com um rosto muito sério, e nunca como quem quer somente assustar ou inventar algo. Muito pelo contrário. Ele contava como quem carregava ali um segredo pesado ali e não queria dividir com algumas pessoas. Portanto, isso permaneceu muito só na nossa família. Meu pai foi caminhoneiro por muitos anos, ainda na década de 1970, numa época em que a maioria das estradas era de terra, principalmente estradinhas do interior ou estradas de desvios, né, eram de terra, mal conservadas e cheias de buraco. Ele transportava cargas longas por trajetos difíceis e isolados, cruzando pequenas cidadezinhas no interior. Foi numa dessas viagens que algo aconteceu com ele. Ele dizia que já era fim de tarde, quase escurecendo, quando passou por uma curva e viu ali à beira da estrada uma mulher parada, sozinha. E ela fazia sinal como se estivesse pedindo carona. Ela parecia ter uns 30 e poucos anos, era magra, cabelo preto bem liso, descendo até a metade das costas. Estava vestida com um vestido branco bem simplesinho, mas limpo, não parecia uma roupa de festa. Era mais uma roupa comum de você ir ao centro da cidade. Apesar de estranhar aquela mulher sozinha ali naquele ponto tão afastado de tudo, ele parou e perguntou se ela precisava de ajuda. Ela, sem muita expressão, pediu se ele podia deixá-la alguns quilômetros mais adiante, pois já estava cansada de andar. Meu pai, mesmo desconfiado, achou que era um pouco perigoso também deixá-la ali sozinha, e deixou que ela subisse no caminhão e seguiram viagem. Durante o caminho, ele tentou puxar conversa, perguntou se ela morava por ali mesmo, mas ela respondeu apenas que morava mais adiante. E depois ficou em silêncio, encarando ali a estrada com um olhar que, segundo ele, parecia um olhar perdido, um olhar triste, ou como se procurasse alguma coisa. Depois de alguns quilômetros, ela falou calmamente: "Pode me deixar ali, perto daquela árvore." Meu pai olhou para o lugar, achou estranho, pois não havia casa, estrada, nada, só mato de um lado e de outro da estrada. Mas ela insistiu. Então ele encostou o caminhão, ela desceu, olhou para ele e agradeceu com um leve sorriso e um aceno com a cabeça, dizendo: "Que Deus te abençoe e vá em paz." Em seguida, ela entrou naquela trilha que
Em seguida, ela entrou numa trilha que havia entre as árvores e desapareceu ali na escuridão. Meu pai ficou ali parado por alguns segundos, como se o corpo soubesse que havia algo errado, pois diz ele que sentia uns calafrios e as pernas dele tremiam muito. Mas a mente não entendia nada. Depois ele deu partida ali e continuou ali a sua viagem. Chegando ali na próxima cidade, ele parou num posto de gasolina para passar a noite e abastecer. E ainda incomodado com o ocorrido, comentou com um senhor que estava por lá, dizendo que achava estranho uma mulher estar sozinha naquele trecho da estrada. E quando descreveu a situação, aquele senhor ficou pálido e falou: "Você também viu ela, não foi?" Aí ele: "Como assim?" O homem então contou que vários caminhoneiros já haviam passado pela mesma experiência. Uma mulher com a mesma descrição que meu pai havia dado aparecia pedindo carona exatamente naquele mesmo ponto. Todos diziam que ela pedia para descer próximo a uma árvore e depois sumia numa trilha ali no meio do mato. O senhorzinho também revelou que aquela mulher tinha morrido há muitos anos ali. O senhorzinho também revelou que aquela mulher tinha morrido há muitos anos ali mesmo, naquela estrada, atropelada por um caminhão. E que desde então ela aparecia de tempos em tempos. E muitos diziam que era próximo ali da data do acidente. E que ela sempre pedia para parar naquele ponto, pois era onde ficava a sepultura dela. Meu pai disse que naquele momento um arrepio percorreu o corpo inteiro. E ele ainda perguntou ao Senhor por que ela foi enterrada ali. E ele disse que foi o mesmo caminhoneiro que a atropelou. A enterrou lá e depois de muitos anos, ele se sentindo super mal, acabou contando a história e colocando lá uma sepultura, marcando o local ali dela. Mas que ninguém, como não sabia se ela era filha de alguém, ninguém nunca soube se ela teve família, ela teria ficado lá. Ninguém nunca mexeu no corpo dela. Então aquele local ali onde tinha sepultura era o local onde ela descansava. Meu pai terminou a viagem até Curitiba e no retorno para casa decidiu parar novamente naquele lugar. Era de manhãzinha e ele estava determinado a verificar com os próprios olhos se realmente havia uma sepultura. Ele deixou o caminhão no acostamento e entrou naquela trilha. Poucos metros à frente, ali mesmo no meio do mato, ele encontrou uma sepultura bem antiga, coberta por mato, folhas. A lápide estava bem gasta, estragada, mas ainda era possível ver a fotografia de uma mulher, no que mais parecia ser um desenho. Sabe um desenho quando você vai dando a descrição? Era o que parecia. A mesma que ele havia levado dias antes no caminhão. Mesmo rosto, mesmo cabelo, mesmo vestido. Era tudo muito parecido. E abaixo nome e datas estavam escritos. E também tinha uma frase escrita: atropelada por um caminhão. E a data, segundo meu pai, a data da morte que estava lá, era praticamente a mesma data, o dia pelo menos, que ele havia dado carona àquela moça. Desde aquele dia, meu pai nunca mais foi o mesmo. Sempre que contava essa história, ele contava com muita seriedade, como disse no início. Os olhos dele ficavam um pouco distantes, como se relembrasse ali, se sentisse o que ele viveu naquele dia. Ele dizia que a estrada guarda muitos segredos, que nem sempre a gente deve mexer, mas que alguns acabam sendo revelados mesmo sem a gente querer, ou por alguma razão desconhecida, como o fantasma daquela mulher. Ele acha que por algum motivo ela não consegue descansar. Talvez por aquele caminhoneiro também, que atropelou e acabou enterrando ela no meio daquele lugar vazio, com total descaso, e só depois de anos percebeu o erro que fez e resolveu falar. Meu pai disse que talvez, por ter passado muito tempo pelo que o senhorzinho disse, porque talvez estava sendo atormentado pelo fantasma da mesma.
Mariana, muito obrigada por contar meu relato, peço desculpa pelos erros e um grande abraço a você e a todos que acompanham o canal Sobrenatural. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. E, gente, estradas, caminhoneiros, tem muitas dessas histórias, né, de fantasma. Aqui no canal mesmo tem uma coletânea bem antiga ali de caminhoneiros, que eles viram coisas terríveis. Tem acho que uma moça que conta que ela era casada ali com um moço, e os dois estavam viajando ali, ele era caminhoneiro, e eles viram uma procissão na estrada. Diz ela que acho que tinha umas 20 pessoas ali na estrada, e ela ainda pediu, né, pra ele ir mais devagar, só que aí ele contou pra ela que ali tinha ocorrido um acidente, eu acho que um ônibus tinha virado, várias pessoas tinham falecido, e sempre ele via essas pessoas e eram tipo fantasmas, né? E no caso, né, dessa moça aqui, é como se ela revivesse ali o momento. Mesmo o cara que atropelou ela ter falado ali tempos depois, né, ter feito ali bonitinho uma sepultura para ela, é como se ela não achasse descanso. Talvez, como o senhorzinho falou em questão da família, talvez isso tenha uma ligação, porque a família nunca soube o que realmente aconteceu com ela, por exemplo. Talvez a mãe, o pai, ache que ela foi sequestrada, raptada ou fugiu de casa, no que na realidade ela já está morta, né? E é bem interessante, eu gosto muito desse tipo de relatos, principalmente relatos aí de caminhoneiros. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. O vigia do hospital abandonado. Olá, Mariana, meu nome é Letícia e o que eu vou contar aqui não aconteceu comigo, e sim com o meu pai. Ele sempre contou essa experiência para mim e meus irmãos. Meu pai sempre foi um homem simples, batalhador, filho de operário, morador de periferia da zona norte de São Paulo. Isso aconteceu nos anos 80 e a vida era bem dura. Ele tinha um grande sonho de ser engenheiro civil, mas não tinha dinheiro nem para cursinho. Foi então que em 1983, ele com seus 19 anos, surgiu ali uma vaga de trabalho para ele. Era como vigia noturno de um hospital abandonado. Sim, abandonado, mas o governo ainda tomava conta. O lugar tinha sido interditado ali pelo governo, por problemas de estrutura, mas muita coisa ainda estava lá. Prontuários, equipamentos, documentos. E como o prédio era enorme e tinha um medo de invasões, a vigilância era 24 horas. E meu pai ficou ali com o turno da noite. Meu pai contou que a primeira vez que pisou lá sentiu um peso estranho no ar, uma atmosfera muito pesada. Ele disse que era um prédio enorme, escuro e com cheiro de mofo, velho, ferrugem, abandonado mesmo. O vigia que o recepcionou foi direto ao ponto. Avisou que o vigia anterior a ele havia desaparecido, sumido, sem deixar rastro, e que ele mesmo estava saindo. Nunca subia nos andares superiores à noite. Disse que já tinha visto luzes se acendendo sozinhas, barulhos de passos e macas lá em cima. Meu pai riu na hora para não demonstrar ali o medo, mas por dentro ele já estava meio que desconfiado. Na primeira noite, tudo ocorreu normalmente. Ele contou que o prédio era um verdadeiro labirinto. Corredores escuros, lâmpadas queimadas, salas trancadas e o pior, o ponto de ronda que ele tinha que marcar ali toda noite tinha que ser registrado perto do antigo necrotério que ficava no subsolo ali daquele hospital. Na segunda noite, as coisas começaram a mudar. Ele estava na sala de segurança, era por volta das 10 da noite, quando ele viu um vulto passar na janela. Era bem rápido, escuro e alto. Ele então saiu com a lanterna e o revólver na mão. Não encontrou nada. Pouco tempo depois, uma luz acendeu no quinto andar. E ele avisou ali a central e subiu. Quando chegou lá, estava tudo apagado. Ele vasculhou tudo e nada. Foi então que ele começou a entender que aquele lugar tinha algo além do físico. E também lembrou do que o vigia que o tinha recepcionado havia dito sobre luzes acenderem sozinhas.
Na mesma noite, perto da meia-noite, ele viu uma outra figura no fim do corredor do 6º andar. Ela estava parada, olhando direto para ele. Quando meu pai avançou, a coisa sumiu ali diante dos olhos dele. Na terceira noite foi que tudo saiu do controle. Ele contou que era por volta de 1 da manhã, hora de descer até o necrotério. Ele, com o coração acelerado, ele desceu as escadas. O lugar era abafado, úmido e tinha um silêncio aterrador. Você não escutava ali os carros da rua, não escutava nada. Um silêncio que chegava a doer ali e dava arrepio no corpo. Quando ele chegou na porta trancada do necrotério, olhou pelo pequeno vidro e viu algo impossível. Um corpo deitado na maca metálica ali do necrotério. Usavam a camisola branca igual aquelas de hospital normal, e ele, achando que era alucinação, abriu a porta. E aí, Mariana, eu nem sei como contar isso sem me arrepiar inteira. Ele disse que o corpo começou a se mover lentamente, como se os ossos estivessem instalando. A pele do corpo parecia ter um tom esverdeado e parecia estar em decomposição. Os olhos, nossos olhos eram muito negros e estavam abertos. Os dedos longos com unhas enormes. E aquilo, levantou, sentou ali na maca e ficou olhando ali, encarando meu pai. Meu pai não conseguia nem gritar no começo. Só conseguiu correr, subiu as escadas feito um louco. Diz que ouviu a porta do necrotério batendo atrás dele, como se aquela coisa tivesse saído também e viesse atrás. Mas ele não teve coragem de olhar para trás em momento algum. Ele se trancou na sala de segurança e se escondeu debaixo da mesa. Chamou socorro pelo rádio, dizendo que estava passando muito mal. O resgate demorou entre uns 30 a 40 minutos depois. Levaram ele direto para um hospital de verdade, né? A pressão dele estava altíssima, quase tendo um infarto. Quando contou o que viu para um dos seguranças, sabe o que o homem disse? Você viu também, né? Não é o primeiro. No dia seguinte, ele foi transferido do posto, sem muitas explicações. Disseram apenas que era melhor assim e melhor para ele. Ele entendeu que aquele tipo de coisa ninguém queria comentar ali. E ele também ficou calado e não comentou isso com mais ninguém do serviço. Depois disso, meu pai nunca mais foi o mesmo. Durante um bom tempo, ele teve muitos pesadelos. Às vezes acordava suando e gritando, e a minha mãe dizia que ele falava que sempre sonhava com aquela coisa, correndo atrás dele, muitas vezes segurando ele. Ele nunca mais quis nem saber daquele hospital, nem passar em frente. Hoje, para falar a verdade, não moramos mais na cidade do ocorrido. Não sei se esse hospital está funcionando, ou se foi demolido, ou se ainda está lá abandonado. Ele nunca contou essa história para mais ninguém além da nossa família. E foi graças a um outro emprego em uma fábrica que ele conseguiu juntar ali o dinheirinho que ele queria e se formar. Hoje sim, ele é engenheiro, como tanto sonhava. Mas ele ainda fala que a gente não pode duvidar do sobrenatural, que existe, a gente acreditando nele ou não. Ele me disse uma vez, com os olhos cheios de água: filha, aquela coisa me olhou e eu senti que aquilo não tinha alma. Aquilo não era do nosso mundo. Aquilo era algo muito ruim que estava preso ali naquele hospital. Eu nunca vi meu pai com tanto medo. Mas toda vez que ele me contava essa história, dava para ver o rosto dele mudar para uma expressão de medo, de pavor. E a gente sabe que não era mentira. Eu espero de coração que o segurança que ficou lá no lugar dele nunca tenha visto o mesmo que ele viu. Mariana, muito obrigada por contar. Eu que te agradeço pelo relato, muito obrigada mesmo. E que interessante. Então, seu pai ali, ele passou um apuro ali, um Deus nos acuda. E o pessoal ali da empresa, pelo que eu entendi aqui, eles já tinham vários seguranças
né, vigias que tinham passado ali por esse mesmo perrengue ali que seu pai passou, né, nesse hospital. E, gente, o hospital, independente se tá abandonado ou não, ele carrega uma carga ali muito pesada, né, eu acho que devido ali a diversas mortes, né, acho que tem 2 ou 3 coletâneas de hospitais aqui. Todos os relatos que vêm de hospital são os relatos, assim, bem horripilantes. São relatos, assim, que quando eu, por exemplo, vou em algum hospital, eu fico, tipo, em alerta, com medo de ver alguma coisa, né? Porque o hospital não é brincadeira. São pessoas boas e pessoas ruins que morrem lá, infelizmente. Casos, assim, de pessoas que vão antes da hora. E essa coisa talvez seja algum espírito ruim que ficou preso lá e que não tenha encontrado ali a luz e ficou naquele estado ali que seu pai viu. Mas que interessante, muito obrigada pelo relato, um beijo pra você. E vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. O fantasma da velha do fogão a lenha. Oi Mariana, tudo bem? Me chamo Renato e pode falar meu nome. Queria te contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha entre 19 e 20 anos. Hoje estou bem mais velho, mas nunca esqueci disso. Aconteceu numa fazenda que eu trabalhei por quase 8 anos. O patrão era bravo, mas era bem justo. O irmão dele morava lá também. Era o tipo encarregado ali da fazenda. Gente boa demais. Vou chamá-lo aqui de Mineiro. Ele era um contador de causos da roça. Causos de pessoas antigas, daqueles que prendem a gente na conversa. Toda noite, depois da janta, ele sentava perto do fogão a lenha e contava umas histórias. Eu achava que era tudo invenção dele, sabe? Só que teve uma que me marcou bastante. Ele disse que aquele fogão a lenha, onde a gente cozinhava todo dia, tinha uma certa história. Que antes da fazenda ser do irmão dele, do patrão atual, ela pertencia a um casal de velhos, e que o marido morreu primeiro e a mulher ficou morando ali sozinha por uns 2 ou 3 anos mais ou menos. Acontece que um dia ela foi acender ali o fogão de lenha, como sempre fazia, só que tinha um resto de gasolina num vidro ali perto. Talvez algum peão ou alguma pessoa que trabalhava ali na fazenda tinha deixado sem querer. Quando ela jogou o fogo, subiu aquela lavareda ali na cara dela e acabou queimando. Como não tinha vizinhos por perto, ninguém para socorrer, a coitada acabou falecendo ali mesmo, queimada, provavelmente depois de horas agonizando. Nossa. Encontraram ela só no dia seguinte, já sem vida, caída ali na beirada do fogão. O mineiro contou aquilo de boa, como se fosse só mais um caso. Mas eu confesso que eu fiquei com aquilo na cabeça. Tinha dias que eu sentava ali na sapata do fogão, aquela parte maior do fogão onde você coloca a lenha, e segundo o mineiro era onde ela gostava de sentar. E eu ficava lá lembrando do jeito que ela morreu, do jeito que me foi contado ali pelo mineiro. Mesmo ele dizendo que a velha era gente boa, uma pessoa muito boa mesmo, eu não conseguia tirar da cabeça a cena dela. Uns 2 ou 3 meses depois de eu ouvir essa história, aconteceu algo comigo, algo que eu considero sobrenatural, além do meu entendimento. Lá na fazenda mesmo, eu dormia num alojamento simples, o quarto era colado com aquela cozinha, a cozinha era meio aberta, tipo varanda, onde ficava o fogão a lenha. Toda madrugada, entre 1 e 3 da manhã, era como se fosse um rito. Eu acordava com vontade de fazer xixi. Era costume eu me levantar e sair em frente ali àquela cozinha aberta e em direção onde tinha um bananal, e fazer xixi ali mesmo. Fazia o xixi e voltava a dormir. Numa dessas madrugadas, como de costume, eu acordei meio sonolento para fazer xixi. A noite estava bem escuro, mas tinha ali uma lua que clareava um pouco. Não dava para ver muito bem, mas clareava um pouco. Eu estava ali, né, fazendo o que tinha que fazer, com a cabeça abaixada, quando senti um arrepio nas costas. E algo me fez levantar ali o rosto e olhar para frente. Quando eu olhei para frente, eu juro por tudo que é mais sagrado,
eu vi uma mulher parada ali, uns 2 metros de mim. Era uma senhora de cabelo branco, vestido comprido, queimado na parte superior dos peitos, e o rosto dela parecia ser distorcido, como se também tivesse queimado. Mas os olhos dela ainda dava para ver bem, e ela apresentava ali um olhar bem triste. Ela não falou nada, só me encarou. Tentei dizer alguma coisa, assustado ali, né, fechando a calça, mas a minha voz travou. Senti meu corpo gelar. O medo mesmo só veio depois que ela desapareceu do nada, como se tivesse virado fumaça. Voltei correndo pro quarto e nem consegui dormir mais. Fiquei lembrando do que o mineiro tinha dito e tudo me fez sentido. Era aquela senhora, aquela velha do fogão que ele tinha contado. E tinha mais. Eu sempre ouvia que quando a assombração é ruim, ela consegue falar. Essa não falou nada. Então ela era boa, mas eu senti que ela queria me pedir ajuda. Ou talvez uma oração. Mesmo assim eu orei por ela e ainda mandei rezar uma missa. Fiquei com aquilo na cabeça por dias, não contei a ninguém, pois tinha medo deles zombarem de mim ou me chamar de louco. Me pergunto até hoje por que ela apareceu justo para mim. Será que é porque eu dormia perto do fogão? Será que ela ainda tá ali presa por causa do jeito ruim que ela morreu? Ou será que é porque eu fiquei incomodado com a história e fiquei pensando muito nisso? A fazenda foi vendida já faz um tempo. Fica uns 80 quilômetros de onde eu moro hoje. E é muito difícil passar lá sem lembrar do que é ocorrido. Tenho vontade de voltar lá e perguntar aos novos moradores se por um acaso eles viram algo estranho. Mas eu não sei como fazer isso sem ser taxado de louco. Vai que ela ainda aparece lá, né? Bom, não sei. Obrigada, Mariana, por abrir esse espaço para a gente contar essas nossas histórias que muitos acreditam ser só loucuras da nossa cabeça. Mariana, pode parecer bobagem para muita gente, mas eu sei, eu vi algo e acho que era aquela senhora. Que Deus lhe abençoe e que você continue com esse trabalho lindo. Eu te agradeço, muito obrigada pelo relato. E eu acredito que por você ficar ali com a pensamento voltado naquela história, eu acredito que isso tenha desencadeado ali essa questão dela aparecer pra você. Eu só não sei o porquê que ela demorou, tipo, tanto tempo pra aparecer, né? Que você disse que pensava, assim, muito, né, na história, né, que foi contada ali, e o porquê que demorou, né, esse tempo todo, né? A gente não sabe o porquê, mas eu acredito que tem alguma influência. E talvez, se ela era ali uma pessoa muito boa, eu não sei se pode também ser o espírito dela que esteja ali. Pode ser uma outra coisa que quis te pôr medo ali. E essa coisa que você falou aqui, né, de quando as pessoas falam que quando os espíritos são bons, não conseguem falar, e quando são ruins, eles conseguem, né, tipo, falam ali. Isso aí eu não sabia, achei bem interessante, né? Lendo os relatos aqui, aprendendo coisas novas aqui todos os dias. Mas, gente, esse foi o relato. Vamos aqui pro próximo e último relato, que se chama O Fantasma do Menino. Oi, Mariana, tudo bem? Me chamo... Não fale, por favor, meu nome, só pra você. O que eu vou contar aqui aconteceu comigo em 2020, no período que eu estava passando por muitas dificuldades. Naquela época, o estado inteiro estava vivendo um apagão terrível. Sabe, dias e dias sem energias, tudo parado, um verdadeiro caos. 2020? Aconteceu isso? Apagões? Eu não sabia, né? É que eu também não assisto jornais, gente. Eram dias e dias sem energias, tudo parado, um verdadeiro caos. Foi nesse período que eu comecei a trabalhar numa padaria, aqui na minha cidade, tentando segurar as pontas em casas. Logo nos primeiros dias, meus colegas de trabalho começaram a me contar umas histórias estranhas. Dizia que um fantasma de um menino aparecia de vez em quando na área das estufas, onde pegávamos os pães que iam para as vitrines.
Segundo eles, esse menino teria morrido ali devido a um assalto que teve muitos anos atrás. O pessoal falava que para ele não te incomodar, era preciso deixar um doce em cima da bancada, lá nos fundos. Podia ser bala, chocolate, qualquer coisa que fosse doce. Se não, ele iria te seguir e te assustar. Eu, como boa cética que sou, achava que era só história, para assustar ali a novata. Dava risada e não levava a sério. Até que uma noite, era por volta das 8 da noite, a padaria fechava às 10, a energia tinha acabado mais uma vez. Só que a parte da frente da panificadora estava com a iluminação de emergência. O fundo onde ficavam as estufas e os fornos estava no completo escuro, breu. A vitrine ficou vazia e eu tive que ir lá atrás pegar os pães para repor. Fui andando no escuro, levando ali as mãos na parede, pois a lanterna que eu tinha mal dava para enxergar. Fui assim até chegar perto da estufa. E foi aí, Mariana, foi aí que eu vi ele. Um menino parado completamente imóvel, encostado no canto, entre duas máquinas que ficavam perto dessa estufa. Ele era pequeno, um corpo meio franzino, magro e muito escuro, como se fosse feito de sombra. Mas isso eu acredito que era por causa ali que estava sem a luz. Mas o pior de tudo era que aquilo parecia me encarar com muita raiva, como se soubesse exatamente quem eu era. E aquilo se comunicou comigo. Eu já estava paralisada ali. E ele falou o seguinte, com uma voz que não parecia ser de criança, uma voz muito grave. Não era tu que não acreditava? Eu vim te fazer acreditar. Não falou assim, exatamente assim. Falou bem diferente, como se fosse uma pessoa assim, mais velha, antiga. E saiu correndo ali pelo corredor e sumiu. Eu travei ali, meu corpo congelou, o coração disparou. De um jeito que parecia que ia explodir ali dentro do meu peito. Voltei correndo sem pegar pão nenhum. E depois daquilo, ninguém me convenceu a voltar lá atrás sozinha. Mas não parou por aí. Alguns dias depois, eu precisei entrar num quartinho de mantimentos que ficava lá no fundo, perto dessas mesmas máquinas, perto dessa estufa que ficava os pães. Entrei rápido, só para pegar uma caixa de café. E ele estava lá dentro, o menino de antes. E antes que eu pudesse correr ou gritar, a porta simplesmente bateu sozinha atrás de mim e trancou. Mariana, eu fiquei trancada lá dentro com ele por alguns minutos. Ele não falou nada dessa vez, só ficou me encarando. E eu me encolhi num canto, comecei a chorar igual criança e a rezar. Foi um dos momentos mais apavorantes da minha vida. A sensação que eu tinha era que ele estava ali para me punir, me ensinar uma lição talvez. E depois de alguns minutos, ele sumiu e a porta destravou. E era um funcionário que tinha ido atrás de mim, pois eu estava demorando muito. E eu saí correndo sem olhar para trás. Depois disso, eu pedi para sair do emprego e nunca mais voltei naquela padaria. Nunca mais mesmo. E até hoje, eu evito até de passar na frente. E aprendi do pior jeito que certas coisas não são brincadeira. Quando alguém diz que tem um fantasma num lugar, talvez seja melhor você ouvir com respeito, não fazer que nem eu fiz, né, que eu zombei daquilo. Mas eu não sei se realmente era o fantasma do garoto, porque aquilo não parecia, não trazia uma sensação muito boa. Obrigada, Mariana, por contar essa história e que Deus lhe abençoe. Eu que te agradeço pelo relato e que interessante, né, e é o que você falou aqui, né, essa questão de você zombar, né? Quando a gente zomba, né, de seja lá qualquer história, gente. E tem aquele ditado, né, gente? Toda história tem ali um fundinho de verdade. Mesmo que vai passando ali de geração em geração, cada um aumenta um ponto, vamos dizer assim. Mas sempre tem um fundo de verdade. E o jeito que esse menino faleceu ali também não foi um jeito legal, né? Que ele foi, tipo, assassinado ali, né? Teve um assalto, foi assassinado, ficou preso ali. Agora, o que você falou é bem interessante, se você não sabe se realmente é ele, pela questão da maneira que ele agiu, que ele não te passava ali um sentimento bom. Talvez por você ser cética, né, ser descrente ali, talvez ele quis passar essa sensação
para fazer você acreditar ali e não duvidar, né? Agora, essa coisa também de deixar doce ali é tipo uma oferenda, né? Isso aí me lembra também de herês, né? Herês que gostam muito, né, de doce. Será que essa criança virou ali um herê? Ou será que é um herê que tá ali preso? Talvez não é nenhum garoto, é um herê, né? Mas é bem interessante. Muito obrigada pelo relato. E, gente, essa foi a coletânea. Espero que vocês tenham gostado. Coletânea aí sobre fantasmas, né? Aparições, né? Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, compartilha com seus amigos, se inscreva se não é inscrito. Se esse vídeo tiver a função de hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito aqui o canal. Se tiver algum relato relacionado ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Assim como as minhas outras redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir lá também. E é isso, gente. Muito obrigada quem ficou até aqui no final. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.